Doutor Camargo, nossa primeira pergunta hoje, já que nós já tivemos uma oportunidade de conversar a respeito do livro Abril Violento, e algumas dúvidas surgiram. Primeiro é a época do massacre. O senhor acabou de me falar que começou dia 1º de abril de 1923 e foi até o final do mês. E uma pergunta voltada mais à antropologia é que eu gostaria de saber o que aconteceu depois do massacre, como que ficou Pitanga depois desses acontecimentos. Bem, em decorrência da invasão dos índios do povoado, a maioria dos habitantes da localidade fugiram. E a fuga dele os levou a muitos até Prudentópolis. Mas também não foi só os habitantes da vila de Pitanga que fugiram. Fugiram também até pessoas que moravam na cidade de Guarapuava. Repercutiu até lá, então? Repercutiu até aquela região, porque as notícias de Pitanga eram levadas para Palmeirinha. Palmeirinha tinha um posto telefônico, os Correios, e lá transmitiam as notícias para Guarapuava. Aí alvoroçou. Isso, inclusive, determina até, a fuga dele determina até as condições de tempo daquela época. Quando houve isso, chovia torrencialmente em Guarapuava. Então muita gente fugiu de carro e outros fugiram a pé. E a maioria que fugiu de carro teve que abandonar o carro na beira da estrada por causa do lodaçais e conseguir a pé. Aí foram se acomodar em Prudentópolis. Aí, passado algum tempo, depois que veio o escolta de Curitiba, houve o massacre dos índios, aí começou o retorno dos habitantes da região. Justifica também esse povoado europeu de Prudentópolis. Não, os europeus vieram de Prudentópolis para Pitanga. Uhum. E alguns vieram de Teresa Cristina, que eram os franceses que formavam a colônia de Teresa Cristina. E eles se debandaram antes do fato de Teresa Cristina e vieram se localizar na Boaventura, Pitanga e interior. Aí deu as famílias Demejon, que é francês, o Erard, que é francês, o Caillot, que é francês, e várias outras famílias. Alguns de sobrenomes franceses passaram a ser tidos como aportuguesados. Então, alguns passaram a ser Hermógenes, quando eram o outro nome deles em francês. E aí deu uma caboclada nossa. Os caboclos nossos são, a maior parte, de origem ucraniana, francesa, alemã, e austríaca e polonesa. São os povoadores da região. Além deles, nós tivemos também os povoadores que vieram do norte, os mineiros. Os mineiros vieram por Canto de Abreu, por Campo do Mourão e por Guarapuava. Quando os que vieram por Guarapuava, surpreenderam Guarapuava, porque os guarapuavanos nunca tinham visto um carro de boi, aquele que canta, chia, etc. Então, quando passou aquelas caravanas de mineiros em direção a Pitanga, o povo saía à rua e ficava curioso de ouvir aquele barulho das vozes, que geralmente é pau, e faziam aquele barulho. Então, desde aquela época, a nossa localidade aqui já gerava interesses em questão de todo o povo. De localização geográfica. Geográfica. E também despertava até o interesse de estrangeiro. Sim. Porque aí nós temos várias expedições na região. Umas pelo governo e outras por particulares. Então, Pitanga se torna um lugar assim que é percorrido por muita gente. Mas a fixação do homem não se dá de forma sólida. Porque com a revolta dos índios, aqueles que voltaram temerosos. Inseguros. E os novos
demoraram a chegar até que se consolidou aquela situação de segurança na região. Porque nós não tínhamos autoridade nenhuma. A autoridade maior que nós tínhamos na região era o inspetor do quarteirão. Delegado não tínhamos. Delegado era Guarapuava. E lá havia também um partidarismo. Naquele tempo o coronelismo predominava. Então tinha os a favor e os contra. Quem era contra apanhava, quem era a favor mandava. Né? Então era essa situação. Tio, outra pergunta que é interessante. Na conversa passada o senhor falou que o governo teve uma grande influência aí porque não delimitou certos direitos aos índios e nem aos colonos. Mas aí o senhor me falou que mandou também os índios para o lado de lá do rio Ivaí e eles retornaram para o lado de cá e começou o conflito. Isso justifica as aldeias até hoje que tem reserva em Manoel Ribas? Então a situação é bem para clarear a situação. Os índios caigangues estavam à margem direita do rio Ivaí, do lado de Candiabreu. Uhum. Em decorrência da colonização feita com os franceses, o governo desloca os índios da margem direita para a esquerda. O governo tinha uma autoridade enorme sobre os índios, a ponto de fazer com que eles deixassem as aldeias deles e passassem para outras localidades. E eles também eram bastante educados nesse ponto. E era um respeito total ao governo constituído. E naquele tempo tinha o Capitão Bandeira, tinha o Araquixó, tinha vários chefes, caciques indígenas, que eram também de verdadeiros deputados. Né? Eles iam até o Rio de Janeiro pleitear as coisas. Araquixó era um índio da caigangue daqui, que ia ao Rio de Janeiro reclamar e solicitar providência a favor do índio. Mesmo sabendo, já tinha influência política intrínseca. Ele ia lá e falava com o governo. Então, era uma pessoa que, de certa cultura, não digo, mas certa visão. E uma visão maliciosa, porque diziam que ele, por exemplo, tinha 100 índios sob o comando dele. Ele chegava lá ao governo e dizia assim: eu tenho 800 índios passando fome. Eu preciso de alimentação para 800 índios. Ele já vinha superfaturado. Aí vinha bastante alimento para os índios, que eram 100 famílias. Então ele era muito inteligente e soube conduzir os índios. Então, em decorrência disso, os índios foram trazidos para a margem esquerda. Mas na margem esquerda, o governo já estava fazendo a colonização com os imigrantes vindo diretamente da Europa, os imigrantes que tinham passado por Prudentópolis e os brasileiros mineiros que estavam na região. Então tem vários brasileiros mineiros que se localizam no Rio Batista e se localizam na Borboleta. São dois locais que eles se situam. Os paraguaios também estavam no meio. Os paraguaios já estavam, muito antes de tudo isso, aqui estavam os paraguaios. Porque, como eu falei, aqui tinha a Lica, que era genro dele, tinha um domínio total sobre os herbais da região. E ele explorava os herbais, explorando, inclusive, o homem que tirava erva. Então, ele era argiloso. Ele contratava o paraguaio, fazia depois o paraguaio levar a companheira numa loja e fazia ele gastar o que pudesse. E ele entrava para a empresa devendo até o pescoço. Seria o trabalho escravo de e hoje. aí ele não podia sair porque estava devendo e a dívida aumentava e ele ficava... Não podia ir embora porque tinha que sanar a dívida. E alguns, quando iam embora, eles esperavam na primeira emboscada, matavam, pegavam o dinheiro e voltavam. Então o dinheiro rendia bastante. Né? Nunca se perdia dinheiro. E esse costume, inclusive, eles chegam a passar para alguns caboclos que também vão usar o mesmo sistema. Contrato, faz o caboclo trabalhar na erva mata e depois fica devendo. Na hora do pagamento, pago direitinho, ele pega aquele maço de dinheiro, sai e logo ali adiante o dinheiro volta para o cofre do patrão, para a bruaca. Né? Então, era assim o passo. Tá.
Outra pergunta que surgiu nas redes sociais, depois que eu publiquei a matéria do senhor, é que houve 2 missionários vindo para cá da Diocese de Guarapuava, que, segundo outras pessoas que arguíram a matéria, falaram que foram exterminados dentro da igreja, junto com os índios, e que até agora não se sabe nome, nem não tem referência nenhuma nos livros desses 2 missionários da Igreja Católica. Bem, eu, quando eu tomei conhecimento dos fatos sobre os índios, eu tomei o conhecimento através do depoimento de várias pessoas. Quando cheguei em Pitanga, em 1952, ainda era um fato comentado por todo mundo, a revolta dos índios cagangues. Mas tinha um particular. Todo mundo queria ser herói no fato. Então, gente que nem morava aqui dizia que tinha assistido, que tinha acompanhado, que tinha feito isso, que tinha degolado tantos índios, que tinha matado tantos. Para pegar carona na sua... Para pegar carona na história. Mas eu fiz uma triagem. Ouvi várias pessoas, ouvi caboclos do mato, ouvi caboclos que os pais eram franceses, ingleses, coisa semelhante, ou austríacos. Colhi desses depoimentos e gravei, inclusive, eu tinha um estoque de gravações, que depois foi perdido, foi deixado numa gaveta, e alguns funcionários pensaram que eram fitas virgens, e usaram, e eu perdi a gravação. Né? Então, é natural do advogado já esse senso investigativo, né? Então eu tinha um histórico completo, porque eu desde que cheguei em Pitanga, eu mantinha um diário, de dia a dia de Pitanga. Tudo que acontecia em Pitanga, eu registrava. Fosse o que fosse. A matéria era bem diversa, era bem complexa. Né? E também esse livro, que era uma relíquia, sumiu. Né? Não sei se foi destruído, quem falava de muita gente, contava história de muita coisa. Alguns tinham interesse de desaparecer muitos com a salvadores, né? A origem, como ele tinha chegado, o que ele tinha feito, como ele se fixou, quais as causas que ele terminaram, porque Pitanga também era assim, um lugar antigamente onde as pessoas se escondiam. Isso é igual ao que acontecia também no litoral, porque me chamou a atenção isso, porque era coisa parecida com o litoral. No litoral tem um rio chamado Sagrado, que fica em Morretes. Então, quem habitava Paranaguá era perseguido e praticava um crime até esse rio. E dali para frente, ninguém se incomodava com ele. Daí que o povo começou a passar de Rio Sagrado. Você transpunha o rio, estava isento da vinha em direção a Curitiba, você estava isento de qualquer pena que fato que tivesse praticado na comarca de Paranaguá. Então aqui também era um lugar assim, era um reduto. Como nós temos aqui personagens interessantes, que nós não sabemos até hoje por que vieram e por que aqui ficaram. Por exemplo, assim, Ernesto, Rio Ernesto. O nome dele era um gaúcho, do Rio Grande. O nome dele certo era Ernesto Tavares. Né? Mas ninguém sabe, só ficou sabendo por que ele veio e por que ele estava aqui. As escolas deveriam incentivar essa pesquisa, né? Então é uma pesquisa que tem. E tem muitas famílias, outras também, que são hoje radicados, são de destaque na sociedade, tal, que vieram do Rio Grande do Sul, naquela época. Então sempre brincava com eles. Qual era o teu nome quando você passou o primeiro rio? Porque o gaúcho mudava de nome a cada rio que passava, né? Para não ser perseguido. Então, eu brincava muito com esse povo. Então, que nome que você trouxe? Tinha vida escrita de toda essa gente. Né? E aí, então, Pitanga, você está perguntando, o que houve com Pitanga depois? Pitanga retrocede no tempo e no espaço, em decorrência da revolta dos índios.
ninguém tinha essa segurança jurídica. Essa terra é minha ou é do índio? Né? Até que veio o Estado, finalmente, dividir. Mas não fica aí a inércia do Estado. O Estado é culpado da revolta dos índios, como o Estado é responsável também pela revolta do Grilo do Tigre. Porque também a inércia já do bem Estado, depois, bem né? depois, porque o Estado não toma providência e motiva a revolta do Tigre. E lá na revolta do Tigre ocorre também o mesmo fenômeno. Só que quando ocorre esse fenômeno, esse fato, eu já estava em Pitanga. Então aí eu senti totalmente a influência do fato. Com a revolta, a cidade se esvaziou. Ficou deserta. Você não via pessoa nenhuma na rua. Porque o povo tinha participado da revolta. E então ele tinha medo de ser processado, como foram, reconhecido, processado e condenado pelos atos praticados. Então, cada um ficou na sua casa, lá no sítio, não saía, não negociava, só a mulher que ia na cidade, ou um filho menor que ia na cidade, ou vinha o cidadão acompanhado de um filho menor para evitar que ele fosse preso e a criança ficasse. E isso por um grande período. Grande período. Que foi o retrocesso E depois isso foi outro retrocesso. Então, esses fatos influíram grandemente no crescimento de Pitanga. Na economia. Na economia dominada. Perfeito. E desvalorização da propriedade também. E grande. Porque, vamos supor, esse é outro fato, mas só uma linha. Comprando por causa do tigre. Você era dono de uma propriedade, você tinha um pinhal, você já não sabia se era ou não era dono. Então, sim, o que se fazia? Vender barato. O primeiro que aparecesse, você vendia para ser livre daquilo, e transformar em dinheiro, um patrimônio que você podia perder a qualquer hora. Seguro, né? É. Algo Então, que há esse problema. Então, Pitanga foi uma sucessão de retrocessos em decorrência da falta de ação e da atividade da presença do governo em Pitanga e na região toda. Aqui foi prejudicado Pitanga, Reserva, Pedro de Abreu, Manaus Ribas, Palmital, Santa Maria, Boaventura, etc. Porque cada um, nós vamos encontrar na história, cada um tem sua história, tem seu litígio referente à terra. Né? Então a terra é muito importante como fator do desenvolvimento da região. Perfeito. Vamos dar um tempo, então, para o senhor tomar ação. Doutor Camargo, agora partindo para um assunto mais contemporâneo, eu gostaria de saber do senhor a respeito da redução da maioridade penal, sistema prisional do Brasil, o caso do mensalão e o exagero da pena que o Joaquim Barbosa optou pelo crime de formação de quadrilha para não cair na prescrição. Qual o seu ponto de vista jurídico agora? Meu ponto de vista é o seguinte. São vários assuntos. Nós temos a questão da maioridade, penalidade, redução de idade, sistema prisional. E só essa parte é bem complexa. Eu, por exemplo, sou advogado há 60 anos, como já tenho falado. Para mim, cadeia não reforma ninguém. Não melhora a situação de ninguém. Raramente eu vi alguém que disse assim, eu aprendi muito usando que eu estive preso. Ao contrário, eles aprendem muito para continuar no caminho da delinquência. Por quê? Nós vimos, hoje tem o PCC, tem o Comando Vermelho, tem o Comando Azul, Cor-de-Rosa, Amarelo, tem várias coisas. Tudo isso aí, no meu entender, se deve simplesmente a omissão total da parte do governo. Se o governo não fosse omisso, se o governo efetivamente procurasse garantir os direitos fundamentais do homem, que direito também tem o preso, né? Nós não teríamos nada disso. Nós temos cadeia superlotada, temos cadeia onde a alimentação é precária.
onde, para dormir, dorme um e o outro fica de pé. Não tem higiene nenhuma. Ainda há na cadeia, em quase a maioria das cadeias, tortura. E a essa tortura, ninguém dá ouvido e ninguém vê. Se você reclamar ao juiz, pouca coisa faz. Ao promotor, pouca coisa faz. Né? Inclusive, eu conheci juízes que disseram que o preso tem que apanhar, que o preso tem que sofrer, que o preso tem que fazer isso. Mentalidade de juízes. Eu acho absurdo, porque não tem que pensar assim. Né? E eu, como advogado, sempre achei que a cadeia, a partir do momento que o sujeito é lançado a ela, ele deve ser considerado como consideravam os romanos. O preso é coisa sagrada. Então, não se pode bater, não se pode maltratar, seja qual for o crime dele. Mas, inclusive, no nosso sistema, e isso em TV todo dia, toda hora, que a turma bate palma ainda, é que eles permitem que o preso, às vezes, faça justiça quando eles deviam fazer a justiça. Por exemplo, no caso de estupro, às vezes, um débil mental pratica um estupro, porque pode ter um débil mental, Sim. que faça um crime bárbaro dessa natureza. Como também tem aquele cidadão que se droga, que bebe, que perde a cabeça, que ofende, que agride o menor, até da própria família, tal. Há diferença enorme. Mas, a hora que ele é preso, ele deve ser tratado como ser humano qualquer. Ele ninguém deve tocar. Mas aí a autoridade fecha os olhos. Fecha Achando que está sendo feita justiça dentro da cadeia. Da cadeia. Aí eles condenam também essa justiça que agora estamos fazendo fora. Justiça pelas próprias mãos. Mas tudo isso decorre, primeiro, do sistema penitenciário, que é péssimo. Nós não construímos cadeias. E as cadeias que construímos não se dedicam a reformar, a melhorar o homem, ao contrário, a brutalizá-lo, a transformá-lo num animal. Essa ressocialização é utopia. Ele sai dali totalmente desvairado. Né? Ele imagina as coisas de uma forma mais gigantesca. Né? O que nós vemos assim com naturalidade aqui fora, com liberdade, eles vêm lá de dentro de uma forma deturpada, mais violenta, mais cruel que os atos que eles praticaram. Aí eles saem verdadeiras feras. E não encontra também o apoio da sociedade. Quem sai da cadeia sai marcado. Infelizmente sai. Que não deveria, né? Ele não deveria. A cadeia devia ser assim, alguma coisa que procurasse corrigir o homem. Né? Ou pelo menos apreciar e considerar os ensinamentos religiosos que ele aprendeu em casa. Se ele ler uma Bíblia, ele vai descobrir que na Bíblia não tem aquelas barbaridades que se cometem. Né? O pobre rouba uma garrafa de uísque do rico, vai preso. O rico contrabandeou aquela garrafa lá do Paraguai. Mas por causa daquela garrafa, ele vai lá dentro e muitas vezes surram na sola do pé, dão um soco na boca do estômago, bate com um pano torcido, afunda a cabeça dele no vaso sanitário, penduram ele como se fosse um frango no açougue. Tudo isso faz por causa de fazer filhos pequenos. Então aí também tem um problema. Com o pobre, que roubou o litro de uísque do rico. Do rico que também... Ficou trabalhando. Né? Então tem coisas assim exageradas. Então, se o cidadão invade uma casa e rouba um quadro de Monet, lá do um grande pintor, né? Picasso, ele vai pro cacete. Se for rico, não, era um estudioso da arte, um apreciador da arte. Confiscou, não roubou, não. Confiscou, fez alguma coisa assim, a bem da arte, né? Então, vamos poupá-lo. Mas, caso contrário, cacete dele. E isso acontece. Se
Se um cidadão disser para mim que é mentira, eu provo que não é. Né? Eu tive vários casos na minha vida de advogado criminalista. Eu tive a oportunidade de ir na delegacia assistir a cenas brutais assim, de ver um preso caído no chão, algemado e alguém batendo nele. Aí tinha que, para aí, não vai bater mais nele. Né? Ou então, ouvir do preso, doutor, eu apanhei, me surraram, me exigiram isso, tal, coisa, acontece. Mas essas coisas não são corrigidas. Mas são pequenas coisas diante da omissão total do Estado. O Estado é omisso nessa parte. Aí, por que o Estado é omisso? Porque assim, o cidadão é preso por um crime de furto. O processo se arrasta por 5, 6 anos e ele não sai da cadeia. Mas ele já cumpriu a pena. Mas está lá, porque foi esquecido, era pobre. O advogado não ajudou, o advogado não fez nada, o advogado fez só uma cota lá e deixou. O advogado não apresentou alegações, o advogado não entrou com habeas corpus, o advogado não fez nada. Aí o que? Lá dentro eles se organizam. Se organizam, fazem aquilo que deviam fazer as pessoas que estavam aqui fora. Né? Eles formam uma sociedade de proteção àqueles que estão lá dentro. Mas eles revestem essa sociedade com crueldade, porque eles passaram a ser cruéis, maus, elementos em decorrência da situação que vive. Já pensou você passar o dia inteiro de pé no cubículo, fedido, né? Cheio de mofo, com trapo, você tem cama, ter que fazer necessidade na frente do outro ali, se espremendo ali, se tiver com dureiro, gemendo, se tiver com caganeiro, infectando o ambiente. E ainda à noite apanhar, de repente? E de apanhar, porque existe também aquele problema de que eu tenho que descarregar as minhas forças, eu tenho que descarregar meu ódio, eu tenho que descarregar minha ira. Então, por qualquer coisa que o companheiro faz, você entra em luta com o companheiro e tal, e decorrência disso. Agora, se as cadeias fossem efetivamente educandárias, né, nós não teríamos a criminalidade. E além disso, o que é mais importante é o emprego. Não existe emprego para a nossa juventude. Não se prepara o jovem para trabalhar. Nós devíamos ter escolas profissionalizantes em toda parte. Não temos. Se você precisar de um eletricista, você não tem. Se você precisar de um mecânico, você não tem. Se você precisar de um encanador, você não tem. Se você precisar de um pintor, não tem. Um pedreiro, não tem. Ele não sabe assentar, ninguém sabe assentar um tijolo, não sabe pôr no prumo uma parede, não sabe cortar uma parede, não sabe fazer isso. Por quê? Porque nós não preparamos o homem para as pequenas tarefas que podem dar dignidade a ele. E só dá importância aos grandes cursos, advogado, medicina, engenharia, etc. Então, aquele meio entre a pobreza e o rico fica vago para tudo que ele quer de ruim. E aí o pobre se sujeita a tudo. Aí ele é traficante, ele é assaltante, ele é a mula, etc. Tal, do crime. E para abastecer sempre o mais abastado, né? E o abastado não se chega nele. Às vezes o abastado está lá, assim, num palacete, comprando droga que vem de helicóptero, que vem de avião, que vem de, ainda pode ser de deputado não leva pena nenhuma ainda que o veículo seja dele. Quem paga é o piloto, né? Paga o piloto. Quem paga o pepino é o piloto. Então tem vários casos terríveis, né? Então você veja aí que isso aí é questão de educação, formação do homem, e competia ao Estado, e o Estado não faz nada. O senhor já nessa conversa já respondeu uma pergunta que passou a redução da maioridade penal, então o senhor também é contra. Eu sou contra porque é o seguinte, porque se nós educarmos bem o cidadão, se nós despertarmos neles os seus ideais, as suas tendências, os seus objetivos,
e abrirmos caminho para o seu sonho, ele não vai praticar crime nenhum. Né? Porque eu digo assim, o difícil é o meio influir no cidadão. O que influi no cidadão é a necessidade. É a fome, o frio, a dor, isso aí é muito mais sério do que eu estar sem camisa, eu estar com o estômago vazio. Né? Eu posso passar um dia sem comer, você me prepara para não comer. Amanhã sabe que vai comer. Se eu trabalhar, eu consigo. Agora, se eu bato na tua porta e não consigo nem o prato de comida, nem o trabalho, o que você na vida? E depois não vou poder dormir. Aí o que passa na minha cabeça? Que sonhos eu posso ter? Vendo uma outra situação privilegiada e sendo uma situação de miséria. É complexo. É vivendo essas situações que a gente descobre o que o homem é capaz, o que é possível e o que podemos evitar. Então, a sociedade é responsável. Eu, por exemplo, se fosse alguém na vida política, né, a primeira coisa que eu daria, fosse prefeito, vamos começar por aí, fosse prefeito da cidade. A primeira coisa que eu daria grande importância era assistência social. Assistência social qual seria? Proporcionar condições para aqueles que têm necessidade sobreviverem. Não sobreviverem de pensão, de cartão, de benefício e tal, mas através de trabalho. Oportunidades. Mas para saber isso, é preciso que a gente vá na casa do pobre, não só no dia da eleição. Uhum. A gente tem que ir todo dia, e na hora do almoço, e na hora do café da manhã, tá? Abrir a porta dele pela manhã para ver que tamanho é a casa dele, quantos cômodos tem, onde dorme. Às vezes nós temos assim, uma situação que numa casa, num pequeno cubículo, moram 6, 7, 8 pessoas. É uma promiscuidade enorme. Aí expõe o homem a todas as situações. E nós somos metade animal e metade racional. Então tudo isso influi na formação do cidadão. Perfeito. Agora, para terminar já a tanta exploração do seu intelecto, vamos chegar ao mensalão. O que o senhor tem a dizer a respeito do mensalão? Para mim, o mensalão foi uma farsa. Desde o início? Desde o início. Fizeram um espetáculo pirotécnico especial para o brasileiro, para o distraído, e no final deu um pizza. Não fizeram nada, porque eu acho assim, que um juiz não pode modificar a sua sentença. Se eu dou a sentença, eu tenho que manter. E se eu dou a sentença, eu tenho que, antes de estudar o processo, eu tenho que conhecer o processo, saber efetivamente o fato e saber qual o direito aplicável. Eu não posso ir na onda de ninguém. Eu não posso ir no cochicho do governador, do presidente da República, das senhoras presidentes, nada. Né? Então, aí não é juiz. Mas os juízes são passíveis também de reforma judicial, né, tio? Eles podem dar uma sentença... Eles são sujeitos à reforma, mas eu não posso voltar atrás se eu der uma decisão. Né? Eu acho que a conclusão do juiz é uma avaliação pessoal dele, um estudo dele, mas tem que ser estudo. Tem juiz que não vê o processo inteiro. Tem juiz que é simpático a uma parte, só vê o que aquela parte falou, e a outra parte esquece. Eu acho que o juiz tem que ouvir as duas partes, tem que analisar os fatos dos dois lados, as duas verdades, porque o processo não é a realidade, o real, é o encontrado, é o concluído, ou o apurado. O apurado muitas vezes não é aquilo que aconteceu, mas ele tem que ser firme, ele tem que ser lógico, ele tem que ser idôneo, ele tem que ser responsável. Ele não pode também jogar na cara da sociedade uma sentença e no dia seguinte caçar essa sentença. Mas no Brasil é comum isso. É na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Quando uma lei prejudica os deputados, eles no dia seguinte modificam a lei. E já fazem outra lei que os beneficia.
Quando eles querem, eles dão tudo e ficam lá quietinhos, mas de conta que nós somos palhaços, somos bobos. Eu, por exemplo, não sou. Eu, para mim, para votar no cidadão, o cidadão tem que ser honesto, tem que ser passado limpo, tem que vir de uma árvore que já deu fruto, e não de uma árvore que só deu fruto amargo. Quanto ao Joaquim Barbosa, um excelente jurista, mas bem, tem correntes que dizem que ele exagerou na sentença. Bem, aí chega no caso do Joaquim Barbosa. O brasileiro é bem tolo, né? A maior parte. Todos nós, a maior parte dos brasileiros, se não somos descendentes de alemão, de italiano, se não somos descendentes de austríaco, de japonês, né? Né? Nós somos descendentes de escravos. Em toda família tem uma corzinha preta lá no passado. Uma tintinha que deu caráter, modelou, deu aquele aspecto diferente do europeu, deu aquela cor mais escura, deu aquele cabelo mais crespo, e tal. Mas ele esquece que é descendente de escravo. Quer atender? Pode atender. Brasileiro, sobre a origem do brasileiro. Nós somos todos afrodescendentes, a maior parte. 90% da população brasileira é afrodescendente. Mesmo os brancos, eles têm origem negra. Né? Lá no fundo fizeram o DNA da raça negra. Mas eles esquecem disso. Só porque são branquinhos, eles acham que não tem nada negro. E excluem o negro, né? Exclui o negro, exclui o parente. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que tirar uma faixa de racista que pesa sobre o Joaquim Barbosa. Porque foi um dos poucos pretos que sobressaiu. Né? Sobressaiu ao público. Porque o preto teve sempre um papel importante na história do Brasil. Se nós formos estudar a história do Brasil desde o princípio, nós vamos ver que o preto teve uma atuação mais marcante do que o branco, descendente de português, de espanhol, coisa semelhante. Até ontem eu estava assistindo o programa, e aí eu chamei a atenção das pessoas que estavam assistindo comigo. A Guerra do Paraguai. Quem foi que brigou pelo Brasil na Guerra do Paraguai? Os generais eram brancos, marechais, Osório, Caxias, etc. Né? Mas quem brigou, morreu, se matou, deu causa ao genocídio, que foi a Guerra do Paraguai, foi o preto, o escravo. Porque se você for estudar a história do Brasil, naquela época, você vê lá, a cidade de Palmas se reuniu os cidadãos de bem e tal, e resolveram dar uma contribuição para a Guerra do Paraguai. O que eles fazem? Dão 2, 3 negros para brigar no Paraguai. Então, assim, toda parte, quem brigou foi o preto. Quem defendeu as cores da bandeira brasileira foram os pretos. E nós temos preto na música, temos preto no futebol, temos preto na política e agora temos preto na justiça. Então, uma parte é o racismo contra ele. Agora, se há racismo, toda avaliação que tenha, toda crítica feita ao Joaquim Barbosa, tem que descontar um bom porcentagem. Ninguém é perfeito. Se você diz que é perfeito, eu digo que está mentindo. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros. Cada um tem. O Joaquim tem. Mas o que estão fazendo com ele é puro racismo. Se nós considerarmos todos esses fatos que eu acabo de falar para vocês. Eu acho assim que ele foi de grande importância, porque teve coragem de enfrentar os colegas brancos, os caras pálidos, que estavam lá no STF, e diziam as verdades para eles, né? Que era necessário, porque eles não pensem que eles estão lá só para enfrentar.
Eles não estão lá só para fazer, atender as necessidades e desejos do presidente da República ou da situação. Eles estão lá para atender a população. E eu acho que passou o tempo de nós sermos explorados pelos vigaristas. Eu acho que a turma que fez aquilo lá fez muito mais e continuam fazendo muito mais. E nós estamos aí batendo palma. Nós devíamos tomar uma posição diferente. Né? Nós devíamos fazer a contra-revolução, da revolução que não é revolução, que é centrada no regime democrático. Porque nós entramos no regime democrático e esborrachamos. Porque a maioria dos casos graves que têm surgido são mais graves do que aqueles casos que ocorreram nos tempos do chumbo, o tempo dos militares, etc. Mas o senhor concorda que também nós temos mensalão em todas as cidades? A Câmara dos Vereadores são... Olha, eu advoguei em Curitiba e fui advogado de deputados. Fiquei completamente envergonhado de ser advogado de deputado. O deputado tinha deputado que empregava 5, 6, 7, 8 cidadãos como assessores. E no final do mês ele comia metade do salário do funcionário. E isso eu acho que existe em toda parte. Existe essa forma de viver às custas do dependente. Né? Eles fazem do funcionário um instrumento da legalidade, quando é o instrumento da criminalidade. Isso acontece. O salão está em toda parte. Ou seja, então tive um caso assim, que um cidadão chegou no escritório, no final de ano, e ele tinha pego o 13º, o pão de Natal, e chegou para mim e perguntou: o que eu devo fazer? Eu devolvo a metade, eu fico com a metade. Aí eu fiz o cálculo para ele e disse: olha, não devolva nada, porque se você trabalhar até o fim do mandato, você não ganhou o que está ganhando agora. Aí eu ficou com o dinheiro do deputado, né? E o deputado queria matar ele. Depois mandou uns 3, 4 jagunços andar para ele. Só para concluir, doutor Camargo, já explorei bastante o senhor e sei que o senhor está cansado já. Caindo na parte da legalização das leis, tanto Câmara Legislativa Municipal, Estadual ou até a nível federal. O mensalão existe até para aprovar projetos de interesse social. Mesmo que aquele projeto tenha uma repercussão enorme, benéfica à sociedade, há por trás disso, a gente sabe, mas não tem provas, mas há por trás disso, lógico, que benefícios, favores, agrados, presentes, alguma coisa existe. O brasileiro é especialista nisso. O brasileiro, ele faz assim, ele prepara o terreno para induzir dinheiro ao dele. Né? Então, um agrado, às vezes, um pequeno agrado, faz com que o cidadão não pense corretamente e abra a mão ou feche os olhos. Até mude seus princípios, muitas vezes. Muda. Isso acontece em toda parte. Mas perfeito. Muito obrigado, doutor Camargo. Será útil para o nosso trabalho. E agradeço e espero que tenhamos uma próxima oportunidade. Então, obrigado.